Então, continuando sobre limpeza do fígado e da vesícula, agora eu vou passar para você algumas das funções desse fígado. Eu vou explicar um pouquinho, lendo aqui, que eu acho que vai ficar um pouco mais fácil. Bom, então, alguma das funções, porque eu não escolhi todas primeiro porque eu escolhi as funções que eu entendo que eu possa explicar para você sobre tudo e que é interessante nesse processo de detox, tá? Então, ele é o centro metabólico do nosso corpo. Então, é ele que metaboliza tudo que entra no nosso corpo, sobretudo os hormônios do nosso corpo. Toda a parte hormonal que a gente tem é ele que metaboliza. Então, ele é o grande metabolizador de tudo. Ele é biotransformador de elementos tóxicos do nosso corpo. Então, ele funciona como um grande filtro, tá? E como é que acontece como é que ele faz essa biotransformação? Ele transforma isso daí em algo que possa ser transportado pelos dutos, mas também que possa ser eliminado pelos outros órgãos do nosso corpo. É muita inteligência, né? É muita inteligência. Ele é responsável pela eliminação do de organismos infecciosos nocivos à saúde. Então, todos os organismos que são, por exemplo, bactérias, fungos, parasitas, vírus, sobretudo agora que nós estamos vivendo uma pandemia, né? Então, ele é responsável para poder fazer a eliminação disso daí. É um combatente que se autorregenera rapidamente, caso seja bem cuidado. Então, eu queria dar uma estendidinha aqui falando disso para as pessoas que às vezes estão com problema sério no fígado, ou porque beberam demais, abusaram do álcool, ou porque abusaram das drogas, ou porque abusaram dos medicamentos, né? Que às vezes faz muito tempo que está num quadro depressivo, tomando um antidepressor, ou de repente um sonífero, né? E que isso acabou estragando o fígado, né? Fazendo com que o corpo fique inchado e essa eliminação fique muito, muito lenta. O fígado, ele se autorregenera muito rapidamente. Como ele é uma bola, uma hemácia grande, né? Ele é uma bola de sangue, ele se regenera muito, muito rápido. Todo o trabalho dele é para se autorregenerar minuto a cada minuto. E a gente vai entender um pouquinho mais daqui a pouco por que isso. Então, não se preocupe, se você abusou um pouquinho, se lembre. Cada órgão do nosso corpo, ele tem um tempo para se regenerar. Cada célula do nosso corpo também, ela tem um tempo para se regenerar. Mas tem estudos que dizem que a cada 7 anos o corpo ele se regenera completamente. Em cima da possibilidade do corpo, né? Uma pessoa de 70 anos vai regenerar de uma forma, um de 17 vai regenerar de uma outra maneira, né? Porque as células elas não têm a mesma vitalidade. Mas se o teu problema foi beber um pouquinho mais, usar de repente uma droga ou medicamento, né? Ou abusou da alimentação, de uma dieta que não foi favorável, você pode ter certeza que o fígado ele vai regenerar, ele se autorregenera o tempo inteirinho. Todo o trabalho dele é para se autorregenerar, porque ele é inteligente. Ele pensa primeiro em cuidar dele, porque se ele não cuidar dele, ele não vai conseguir cuidar dos outros órgãos. Ele não vai conseguir fazer isso. Então ele tem essa inteligência que nós, às vezes, mulheres, temos que ter também. Cuidar primeiro da gente, né? Porque a gente estando bem cuidada, consequentemente a gente está cuidando de tudo de todos que estão em volta da gente. Não é mesmo? Então, voltando aqui às funções do fígado. Dei uma espaçadinha aí para mandar uma mensagenzinha para quem pensa que fígado não se regenera. Regenera sim, vai por mim, tá bom? Pode continuar comendo cru, mandando umas coisinhas cruas para dentro, mandando ver num inhaminho, bem cozidinho, viu? Batidinho, usa ele no lugar do leite. Faz um leitinho com ele, nas tuas vitaminas, nos teus smoothies, né?
com o mínimo possível de frutas, tá? Mais com legumes e você vai ver que ele regenera rapidinho, tá bom? Então é isso daí, ficou a mensagem. Então, voltando às suas funções. Ele tem um fluxo intermitente de reações bioquímicas por segundo para biotransformar e eliminar elementos nocivos que chegam do nosso corpo, como nutrientes, enzimas, álcool, hormônio, medicamentos, metais pesados, né? E a gente já falou dos outros aí. Ele é um processador de nutrientes, sobretudo de proteínas e carboidrato. Ele tem uma trabalheira para processar gordura e carboidrato, que é uma coisa fantástica. Eu acho que tem um próximo slide aí que eu vou falar, senão eu vou dar uma adiantadinha agora aqui. Eu tinha explicado na anatomia do fígado, né, que ele recebe todo o sangue que vem, ele recebe o sangue que vem por baixo. Mas a proteína, nem toda a proteína passa por ali, porque o sangue ele é aquoso. Então ele não é uma coisa que gosta muito de proteína. A proteína é pesada, é uma molécula muito pesada. Como é que ela chega no fígado? Ela chega por cima pelo sistema linfático. Então vai sair dos intestinos, né, do último processo digestivo desse elemento, vai entrar na corrente linfática e vai ser transportada por cima e vai chegar por cima. Então tem uma veia especial ali para receber tudo isso aí e fazer a distribuição no fígado. Quanta inteligência. Você sabia que um órgãozinho desse poderia ser o maior aliado teu? Agora você tá vendo quanto que eu sou apaixonada por ele? Lindo, né? Mas voltando aqui. Ele é receptor de sangue venoso, quer dizer, venoso sujo, sanguezinho sujo, né? Vindo do baço e do intestino. Sangue rico em nutrientes, mas pobre em oxigênio. 70 a 80% desse sangue vem desses dois órgãos, que é o baço e dos intestinos. A maioria, acho que é somente 20% que vem do baço. 80% desse sangue vem dos intestinos para serem limpos, para serem colocados dentro do fígado para ele limpar. Um pouquinho mais para frente, eu vou falar sobre a medicina chinesa e você vai entender um pouquinho sobre esse processo. Guarda aí que você vai acabar entendendo. Espero que eu me lembre para dar uma linkada, porque você sabe que menopausa também faz a gente esquecer os trocinhos aqui, tá? Por isso que eu tô tendo que trabalhar com tela, porque primeiro que é muita coisa para lembrar e porque também a cabeça aqui começa a falhar, tá bom? Então, o que eu queria dizer com isso daqui é que ele recebe então o sangue, a maioria do sangue dele vem do baço, né? É fabricado ali mesmo. Vem do baço e vem do intestino para ser limpo no fígado, tá? E ele é pobre em oxigênio, mas ele sai rico em oxigênio. Porque como ele vem carregado de impurezas, o fígado vai limpar todas essas impurezas, né? Fazer com que esse sangue seja oxigenado e aí ele já tem ali, primeiro que ele mais manda é pro coração. Ele manda ali pro coração e já tem uma veiazinha ali no alto dele, específica ligada, porque o coraçãozinho tá colado nele ali, né? Específica, ele já manda pra ali dizendo assim, ó, tá limpinho, pode bombear aí, pompar o negócio aí que o sangue tá limpo. Então essa é uma das funções dele. Receber por baixo o sangue todo sujo, sem oxigênio, tratar, limpar por esse labirinto intrínseco cheio de dutos e veias, ele vai dar uma limpada ali e ele vai entregar esse sangue limpo por cima. Ele é responsável, olha bem, ele é responsável por filtrar aproximadamente 1,5 litros de sangue por minuto. Você tá pensando que o moço veio nesse mundo para brincar? Ele não veio não. Ele trabalha. Por isso eu te peço encarecidamente,
cuide do que você põe para dentro. Cuide muito desse órgão, porque ele é teu amigo. Ele é muito teu amigo e ele está trabalhando pesado ali para que você tenha uma saúde fantástica. Então cuide muito, sabe? Faça com que a tua alimentação seja pelo menos 70% crua. E nesse canal a gente tem um monte, se não no Instagram, me segue no Instagram, tem uma sessão inteirinha de suco vida, que eu te ensino a tomar suco vida, chás maravilhosos, e daqui a pouco a gente vai entrar com receitas também, tá? Para você comer cru, porque às vezes você acha que é difícil comer cru, não é não. Eu tenho assim, ó, muitos truques, porque eu sou uma pessoa que pratico, que a minha alimentação, ela é grandemente macrobiótica. Então, 70% da minha alimentação, no mínimo diária, ela é de alimentos crus. Para eu poder ajudar esse fígado a trabalhar, né? E guardar a limpeza do corpo inteiro. Porque filtrar um litro e meio de sangue por minuto, o tempo que eu tô conversando com você aqui, você pode imaginar quantos litros de sangue já não foi limpo? Olha que coisa bonita, não é mesmo? Então, voltando. Ele é fornecedor de nutrientes para 60 a 100 trilhões de células do nosso corpo. Sabe o que é isso? Não tem uma célula quase do nosso corpo que não é nutrida pelo sangue, que é limpo pelo fígado. Uma razão a mais. Eu falei que você ia se apaixonar pelo fígado, eu falei. Ele é receptor de gorduras com entrada lenta, vinda dos intestinos pelo sistema linfático. Já expliquei isso, já falei isso. Ele é fornecedor e distribuidor de energia para o corpo inteirinho. É ele que manda a energia. E ele é produtor de bilis. Ele pode produzir até 1 litro e 400 ml de bilis por dia. Por dia. Sabe o que é isso? É uma coisa extraordinária. Então, cuide do teu fígado. Uma razão a mais para você cuidar do teu fígado. Para você me deixar um likezinho aí, porque você viu que eu tô me esmerando para te trazer um conhecimento, ó, biju, joinha, digna de alguém que é realmente apaixonada pelo fígado, tá bom? E sobre limpeza do fígado e da vesícula, vamos então à preparação para a limpeza. Essa preparação, ela é baseada sempre na obra de Andrea Moritz. Essa obra densa de Andrea Moritz. Então eu vou dar uma explicadinha aqui, e aqui eu acho que eu vou falar muito sobre mim, porque eu sou uma praticante desde 2006 da limpeza do fígado e da vesícula. Então eu vou falar um pouquinho mais realmente a prática, como é que é a prática da coisa. Primeiramente, a gente começa uma semana antes, tá? A gente começa uma semana antes, de preferência na lua nova ou na lua cheia. Como essa limpeza é bom fazer quando a gente não está no nosso ciclo menstrual, então você adapta aí. Às vezes também tem que fazer, quando o fígado está muito sujo, ele pede para fazer 2 vezes por mês. Uma razão a mais também para a gente ter essas 2 luas, para a gente trabalhar com elas, tá bom? Ele pede muito que seja feito uma limpeza do cólon antes. Então você pode fazer com enema, ou você pode fazer em casa mesmo, esse enema, ou em clínica, tem clínica particular que faz esse tipo de enema no mundo inteirinho. Senão você pode comprar pela internet também, tem toda uma metodologia que pode ser feito. Por que ele pede para fazer essa limpeza? Porque ele acha que se ficar alguma pedrinha presa ali, sabe, na mucosa ou naquele muco que fica na região do intestino grosso, vai acabar obstruindo e vai ficar parado por ali. Então ele quer que realmente tudo isso passa. Então, na verdade, gente, nada mais é do que você limpar bem o corredor, né? Para colocar tuas coisas lá, limpar o teu espaço e deixar isso circular, não é mesmo?
Então é isso daí. Então ele disse para limpar esse cólon, então já ficou aí a dica. Você pode fazer em clínica, você pode fazer em casa. Se não, tem sempre um naturopata que pode muito bem te assistir como fazer isso aí. Não tenha medo de fazer de jeito nenhum. É algo fantástico que a gente devia fazer. Tem gente que faz até 3 vezes por dia, tá? A gente tem aí no Brasil um menino que ele é muito cotado para isso daí. Deixa eu me lembrar o nome dele aqui agora. Eu conheço ele pela internet como Iron Man. Iron Man. Ele tem uma clínica, eu acho que é mais pro norte do Brasil. Ele é fantástico, extraordinário. Eu sei que ele é muito avançado, eu gosto muito dos estudos dele. Fica aí a dica também, tá bom? Então isso aí, realmente limpar o cólon antes de fazer essa limpeza. Não se alimentar de proteínas vegetais, tá? Durante essa semana. Realmente comer vegano é o que ele sugere. E é super fácil, bem programado, dá super bem. Faz uma semaninha de limpeza, maravilhoso. Não precisa ficar sujando panela. Dá para comer super bem, super bem com as proteínas vegetais e fazer aquela boa limpeza, tá? Não tomar bebida gelada, porque o fígado, ele não gosta muito de coisa gelada, não. Coisa gelada não ajuda ele. Ele é mais puxado para as coisas quentes. E a gente vai ver um pouquinho quando a gente for falar da medicina chinesa e a limpeza e o fígado, tá? Ele pede para suspender medicamentos e suplementos naturais e nutricionais. Ele pede para suspender, não talvez pela química do produto, porque não tem, tá? Mas mais pelas cápsulas. Ele não tem certeza se essas cápsulas elas são realmente gastro-resistentes ou se... Então ele pede para eliminar, tá? Começar a tomar, nessa primeira semana, a gente começa a tomar 900 ml de suco de maçã orgânico por 6 dias, pequenas quantidades. Por que ele pede isso? Porque a maçã é riquíssima em ácido málico e isso ajuda na limpeza. Primeiro, na limpeza dos dutos, na limpeza desses canais por onde vão passar essas pedrinhas, né, esses cálculos biliares, e sobretudo também para dar uma amolecida. Então, dá uma amolecida, uma quebrada nesses cálculos para eles poderem ser eliminados com mais facilidade. Então, é mais ou menos isso daí. Então, seria fazer na lua cheia ou na lua nova, não fazer quando está menstruada, tentar limpar o cólon, não comer alimentos proteína animal, não tomar bebida gelada, tentar não tomar nada gelado, então que nem o suco que você vai tomar, você pode tirar pela manhã, dá mais ou menos quase 1 litro. Você tira e deixa ali em cima da pia e vai tomando de pouquinho em pouquinho durante o dia. O livro eu não vou abordar aqui, tá? Mas para quem tem diabetes, quem não pode tomar o suco de maçã, tem uma outra maneira também que pode ser usado o suco, a cereja azeda. Se não, ele pode ser feito também o suco com a própria maçã. Então, você pega ali umas 3 maçãs mais ou menos, coloca essa quantidade de água, você bate bem e vai tomando durante o dia. Então, bata uma maçã, divide essa água e bate uma maçã de cada vez, porque assim que você bater, você já toma. Tá bom? Então, pode ser feito assim também. Fica aí a dica para essa preparação de limpeza do fígado que é feita uma semana antes realmente da grande limpeza. Então, sobre limpeza do fígado e da vesícula, vamos lá realmente a receita, né? A receita, a metodologia de Andrea Moritz de como fazer essa limpeza. Então, agora aqui eu vou falar realmente, momento por momento, o que é feito e eu vou dar uma explicadinha, vou dar uma estendida a mais para explicar como é que esse processo é feito, tá? E como é que eu faço. Mas eu não vou dizer somente, porque não tem muita regra, é seguir o que está dizendo ali, tá? Não tem que inventar a roda, tem que fazer o que dá ali. Ele só faz umas acomodações na obra dele, no livro dele, se a pessoa tiver uma alergia, por exemplo, a óleo de oliva, ou se não encontrar um tipo de produto, como é que dá para adaptar e tudo isso. Mas eu não vou fazer muito essa adaptação porque a gente não vai ter tempo, mas está toda aqui na obra dele.
tá bom? Todas essas modificações que podem serem feitas. Então vamos lá. Sobre o dia mesmo que a gente vai fazer a limpeza. O método de execução dessa limpeza no 6º dia, sempre no 6º dia. Então a gente já passou uma semana, né, se preparando e hoje é o grande dia da limpeza. Então vamos lá. Às 14 horas você para de comer. Então tem 1 litro, ele pede para tomar quase 1 litro de suco de maçã. Você vai tomar do amanhecer até antes das 14 horas. Porque a partir das 14 horas você só vai tomar água. Você não vai comer mais nada. Aí você vai me falar, mas Lu, eu vou morrer de fome. Não vai não, não vai não. Porque o sal amargo, ele sustenta a gente, sabe? Ele nutre a gente. Então a gente vai, quer dizer, ele tira a fome. Se ele nutre, eu não sei, ele vai tirar realmente a fome da gente, tá? Então às 14 horas você vai parar. Vou seguir bem aqui agora, tá? Pra você não se perder aí, tá? Porque eu já conheço bem, então eu posso, me devagar aqui. Eu vou seguir aqui, depois eu volto. E se tiver alguma coisa que você não entendeu, por favor, deixa aí nos comentários pra mim, tá bom? Deixa, Lu, explica um pouquinho mais sobre isso, volta sobre isso, e eu faço um vídeo curtinho pra você explicando mais sobre isso, tá bom? Porque com certeza sempre fica dúvidas, né? Então pode deixar aí embaixo junto com o teu likezinho, que eu tô merecendo hoje, e eu vou ficar bem feliz, tá bom? Se inscreva no canal, por favor, aperta o sininho, me dá esse presente e sobretudo, compartilha esse vídeo com todas as pessoas que você sabe que tem fígado ou que tá com o fígado precisando ser regenerado, tá? Por favor. Então vamos lá, 14 horas, você para de se alimentar completamente, mas você bebe muita água. Às 18 horas, você vai dissolver 4 colheres de sal amargo em 710 ml de água, que é o cloreto de magnésio, o sal amargo. E você vai separar isso em 4 copos. Eu boto nesses potes de conserva, dou uma boa chacoalhada e daí eu já separo em 4 copos iguais. Deixa ali em cima da pia ou da mesa. Eu já coloco até um canudinho dentro para me ajudar, porque eu realmente para isso, quem me conhece, quem já me viu fazer isso, sabe que eu sofro muito tomando sal amargo. Eu acho isso assim uma coisa muito horrível. Eu tenho assim uma lembrança da minha infância quando eu precisava tomar isso daí. Eu acho que era até para vermes, alguma coisa assim. E eu vou dizer uma coisa para você, eu tenho muita dificuldade. O meu segredo é tomar com canudinho, tá? Um canudinho e no final comer um pouquinho de mel. Tomar um pouco de água antes para limpar toda a saliva, né? Porque quando entra água na boca, a boca abre, né? Todas as papilas gustativas abrem para receber a água. Então eu boto água, mando para dentro, uns 2 golinhos de água, mando para dentro o sal amargo, como um pouquinho de mel, põe na boca e some o sabor disso daí, tá? Então é isso aí. Então para as 18 horas você dissolva isso daí, você separa em 4 copos e você já toma o primeiro copo às 18 horas. Do 6º dia, tá? Você já toma o primeiro copo. Às 20 horas, você toma o segundo copo. A segunda dose desse preparado de sal amargo. Até então, a gente parou de comer às 14 horas, a gente fez o nosso preparado e tomou o primeiro às 18 horas, e às 20 horas a gente tomou o segundo copo de água com esse preparado de sal amargo. Às 21 horas e 45 minutos, o autor diz pra gente preparar 180 ml de suco de toranja ou de limão misturado com laranja. E eu vou dar um truquezinho como é que você prepara isso aí. Com 120 ml de azeite de oliva extra virgem, num vidro tampado, e você vai agitar. Você vai agitar 20 vezes até que esse óleo de oliva se mistura com esse cítrico e vira uma emulsão. Mas a gente vai deixar, melhor você escrever, porque eu não sei se a gente vai poder deixar ela escrita. Mas se puder, pode ter absoluta certeza que Kekel vai deixar aí embaixo para você, tá bom? A gente vai só ter que dar uma estudada se pode deixar a receita devido ao fato que sai de uma obra, tá? Essas coisas a gente está aprendendo ainda, a gente vai com muita cautela porque é direito do autor, não é mesmo? Aí você vai misturar então esses 180 ml de suco cítrico com esses 120 ml de azeite de oliva e você vai chacoalhar até virar uma emulsão. Isso às 21 horas e 45 minutos. Você vai colocar na cabeceira ali
naquela mesinha que você tem na cabeceira da cama, você vai deixar ali pertinho de você. Te aconselho também a deixar por ali, sei lá, um pouquinho de mel, alguma coisa assim, caso você tenha dificuldade a ingerir essa mistura. Eu não tenho dificuldade nenhuma para isso, não. Eu realmente é o Salamargo que eu devo dizer para você que é complicado. Bom, como é que você vai fazer? Às 10 horas da noite, às 22 horas, você já tem que estar preparada, e eu sei que vai ter meninos aqui também, preparado para dormir. Como é que você vai fazer isso? Você vai deitar na tua cama, mais posição de divã. Então, você vai colocar vários travesseiros, você vai deitar com esse tronco aqui mais alto possível. Você vai pegar a tua mistura, né, que já virou, misturar um pouquinho mais. Pode ser com canudinho, eu acho que com canudinho vai mais rápido, né, vai mais rápido. Você pega um canudinho e você toma nessa posição que você está já, tá? Ah, tem mais uma coisinha. Se por um acaso você quiser realmente que o negócio seja fantástico, esquenta uma toalha bem quentinha para você colocar na altura do fígado, porque daqui a pouco eu vou pedir para você virar um pouquinho de lado assim, sabe? Para dar uma aquecidinha nele que vai ajudar bastante. Aí você vai tomar com o canudinho essa mistura às 10 horas da noite. E você vai virar de lado com esse quentinho e ficar 20 minutos imóvel, sem se mexer, 20 minutos. Eu, como sou acostumada, às vezes eu sinto alguma coisinha passando, mas é imediato, porque eu não disse para você que o fígado, ele filtra quanto mesmo? 1,5 litros por segundo. Então você já imaginou? Rapidinho ele já começa a entender que tem alguma coisa ali. Essa gordura, esse óleo de oliva, é para estimular a bilis, para dizer, manda, expulsa, porque essa uma semana, isso é legal falar, uma semana que o teu corpo ficou, que o teu fígado ficou sem processar proteína animal, que é a mais pesada, ele foi acumulando a bilis, ele foi acumulando. Então, o saquinho de bilis ali, ó, vai estar cheinho. Deixa eu tomar um copinho de água aqui, porque senão eu vou acabar tossindo. Então, como ela tá cheinha de bilis, a hora que o estômago recebe essa quantidade de óleo, manda uma mensagem para ela, fala, moça, manda aí para mim uma astringente que chegou gordura aqui, mas demasiado por demais. O que a bilis faz? Espreme tudo isso daí numa velocidade danada, manda porque o estômago tá precisando. E ali vai saindo pedrinhas, vai saindo tudo que você possa imaginar. Então, às vezes você tá deitadinho ali nos teus 20 minutos, às vezes eu sinto assim uma coisinha. Eu sentia, porque agora já tá mais ou menos limpo. Eu não faço muito mais limpeza não, e eu vou te contar por quê daqui a pouco. Então, você pode sentir assim uma tipo uma coscazinha assim, sabe? Uma cosquinha que faz, e você sente. Se você for muito atentiva ao teu corpo. Se você não for muito atentiva ao teu corpo, talvez você não vá sentir. E também tá tudo certo. E ele diz que talvez na primeira vez você não vai eliminar muita coisa, mas continue fazendo. Porque o corpo precisa receber toda essa mensagem de que ele precisa se limpar. Não é mesmo? E às vezes a primeira vez também a gente não faz tudo muito certo. E às vezes o corpo também não quer eliminar. Ele precisa ter os estímulos para isso, tá bom? Então fica aí a dica. Voltando ao que eu tava falando ali, ele vai às 10 horas da noite, quando você deitar, você fica esses 20 minutos sem se mexer e aí você vai ver que ele já começa. Pode ser que desde das 6 horas da tarde que você tomou o teu primeiro copo de Salamargo, pode ser que os teus intestinos já começam a trabalhar. Lembrando, todo esse tóxico que vai sair do teu fígado, tá? Ele vai realmente vai sair pelos intestinos. Então, como isso vai sair pelos intestinos, esses intestinos têm que estar limpos. E vai sair em forma de fezes, né? No final, não. No final sai igual água. Exatamente igual água. Quando é 10 horas da noite, você já está preparado para dormir. Então, se por um acaso você precisar se levantar 20 minutos depois para ir ao banheiro, porque você precisa evacuar, não tem problema. Você pode levantar, voltar a dormir. Tá? Mas de preferência não tomar água depois que tomar o Salamargo, não tomar água. Se quiser tomar, toma bem antes, uns 20 minutos antes e 20 minutos depois. E não tomar água depois que você tomou essa mistura de cítrico com o azeite de oliva, tá bom? Isso é muito, muito importante,
tá? Para não causar confusão ali, porque a água ela é absorvida numa velocidade da luz pelos intestinos. Então, realmente não tomar para não causar confusão e ficar realmente concentrado esse produto aí, tá bom? Então é isso daí. Então a gente já tá indo dormir, que maravilha, vamos dormir. Lembrando que lá por 3 horas da manhã o fígado vai fazer um faxinão, vai limpar tudo. Então quando for 6 horas da manhã, você vai tomar o 3º copo de sal amargo. Você vai colocar o relógio para tocar, você vai tomar o 3º copo. Se precisar, um pouquinho de mel. Se voltar a dormir, tudo bem. Se não voltar a dormir, não tem problema. Você pode levantar, continuar teu dia. De preferência, faça essa limpeza num dia que você não vá trabalhar no outro dia, tá? Porque pela manhã você vai eliminar bastante. Eu tava me lembrando de alguma coisa que eu queria falar pra você aqui, mas vai vir daqui a pouco. Era sobre o sono, daqui a pouco vai voltar. Então, isso 6 horas da manhã. Você vai começar a evacuar bastante. Se você voltar a dormir, talvez não, tá? Mas você vai começar a perder líquido mesmo. Eu costumo dizer que a gente faz xixi por trás, porque sai uma água limpíssima e você já vai começar a ver as pedras saindo. Às vezes elas não saem antes de você tomar aquela mistura, mas depois das 6 da manhã começa a sair, tá? Às vezes até antes, de madrugada também pode acontecer, tá? Depende como é que é o teu sistema de evacuação aí. 8 horas da manhã, no dia seguinte, você toma o 4º copo dessa mistura de sal amargo. Não tem mais, não precisa mais. Termina ali, tá? Terminou por ali o que você tinha que tomar. Mas você vai continuar eliminando. E se você quiser fazer um teste, você pode olhar dentro da privada e você vai ver realmente esse monte de bolinhas esverdeadas que vão estar ali. Médicos vão dizer que não tem estudo nenhum e ele traz um capítulo só para provar, mas os médicos acham, a medicina tradicional diz que não está provado, tá? Que aquilo ali possa ser cálculo biliar. Não tem jeito daquilo ali sair esverdeado daquele jeito, se não for, testes foram feitos e realmente estava carregado de bilis. Aí os médicos dizem, sim, a bile está ali, mas não pode dizer que é cálculo biliar. Não sei. A única coisa que eu posso dizer, eu não vou brigar com o médico, porque eu conheço, eles são soberanos, né? E eu conheço a ética profissional médica, porque a ética em psicologia também não é diferente, né? E a ética em naturopatia também não é muito diferente, tá? Então não vou discutir sobre isso, tá? E dificilmente vocês vão ver um médico, a menos que seja um médico de medicina integrativa, falando para você como que você pode fazer isso daqui, tá? Mas o naturopata, ele vai muito bem saber te acompanhar, se é o conhecimento dele, ele vai saber te acompanhar nisso daí, tá bom? Como é o meu caso de ser uma naturopata e que posso te acompanhar nisso daqui, tá? Por isso que eu tô podendo falar aqui. Então, eu queria deixar isso bem dito. Por que que eles não vão aplicar essa metodologia? Porque não tem estudo randomizado sobre isso daí. Não tem estudo que prove tudo isso daí. Então, eles, na conduta médica deles, eles têm tantas coisas para fazer. Tem os fármacos, e tem os testes, e tem os exames, todos que são feitos para o fígado. E outra conduta, né? É uma outra postura, uma outra conduta. Então, eles não são as pessoas que vão mais falar para você como usar isso daqui, tá? Então, eles são contra, porque, de repente, eles não são a favor de dizer que realmente essas pedras esverdeadas realmente saem da vesícula e do fígado. Mas o autor deixa um capítulo, se eu não me engano, é o último, tá? Para explicar sobre todas as dúvidas e que alguém possa ter sobre o fato se essas pedrinhas são ou não são carregadas de bilis e se são pedra na vesícula. Uma coisa é verdade, um bom médico de medicina integralista, ele vai dizer para você que quem fez, antes a pessoa tinha pedra na vesícula, depois que fez, não tem a pedra na vesícula, mas ele não pode dizer se é isso que aconteceu. E a única coisa que a pessoa fez foi uma limpeza vesícula. Então, tem essa parte também que ele pode dizer, mas ele não pode ir além da conduta médica, tá bom? Então fica aí a explicação por que essas pedrinhas são esverdeadas e por que tem essa controvérsia aí
se é ou não é realmente pedra na vesícula que saiu ou não. Fato é, tem gente que consegue tirar isso daí e pegar e sentir realmente que são duras, são calcificadas, né? Então isso aí não teria formado na velocidade da luz da noite pro dia, não teria formado essas pedras duras, calcificadas, se realmente elas não tivessem saído de algum lugar, né? Pelo menos é a minha opinião sobre isso, e eu acho que eu posso dar a minha opinião sobre isso devido a todos os estudos que eu faço em cima disso daí desde 2006, tá? Então fica aí a dica. Voltando à nossa receita. Quando for 10 horas da manhã, então 2 horas depois que você tomou o último copo de sal amargo, você pode tomar um suco de fruta. Suquinho de fruta, de preferência que não seja de maçã, porque eu acho que a gente já tá de saco cheio de tomar suco de maçã. Você pode tomar um suquinho, tá? O que eu aconselho, que é muito bom, pegar uma boa laranja orgânica, né? Cortar ela em 4, tirar aqueles gomões dela assim, bater com uma água filtrada muito boa e mandar para dentro, uns 100 ml, mais ou menos, 100 ml, 100, 150 ml de água, já é o suficiente para fazer com que você tenha um suco natural maravilhoso e com todo o bagaço da laranja ali, tá triturado, mas você tá com todos os nutrientes da laranja ali, tá bom? Se não, você pode tomar também só um suco de limão batido com a própria casca e tudo, né? Aquela limonada, acho que é suíça que fala, alguma coisa assim. Bom, às 10h30 você pode comer uma fruta. Então, às 10h30 você pode comer uma fruta, às 11 horas você pode se alimentar com uma comida leve. Ele diz que é melhor uma comida vegana, não é mesmo? Porque você não vai querer dar uma dose de proteína muito grande pro teu fígado ali, não é mesmo? E ali, dali pra frente, você já começa a comer normalmente. Você vai sentir uma energia muito, muito, muito grande depois que você fizer isso. Eu acho que eu não vou falar muito aqui, mas você vai sentir uma energia muito grande, uma leveza, uma saúde vital dentro do teu corpo, cérebro descansado, corpo desintoxicado, leveza, vai dormir melhor, digestão vai ser fantástica, evacuação também. E sobretudo, você vai sentir, tá passando um helicóptero aqui, pode acontecer, tá bom? Mesmo que a porta fechada, mas você vai acabar ouvindo. Bom, então é isso daí. Então esses são os benefícios que você vai sentir dessa limpeza do fígado e da vesícula. Bom, o que eu quero falar também sobre essa limpeza do fígado e da vesícula, contraindicações. Eu não vou falar de todas as contraindicações aqui, mas eu vou falar dessas que são mais próximas de nós, mulheres, né? E aquelas que realmente, se a pessoa tem, não pode fazer de jeito nenhum, tá? Contraindicação. Então vamos lá. Gravidez e amamentação? Não. Quimioterapia? Não, né? Porque quando a gente tá fazendo neném, a gente tá fazendo neném. Quando a gente tá amamentando, a gente tá amamentando. Quando a gente tá fazendo químio, a gente tá matando as células cancerígenas. Então a gente não quer fazer a limpeza, já é feita por ali, não é mesmo? É mais para matar as células cancerígenas do que realmente fazer uma limpeza de detox, tá bom? Diabetes tem uma coisa. A quimioterapia, voltando, você pode fazer sim. Se fizer de 8 meses a 1 ano que você terminou a tua químio, sobretudo se o teu câncer tá zerado, tá? E sobre a orientação de um profissional. Aí sim você pode fazer. Mesma coisa para diabetes. Diabetes sozinho não faça, tá? Porque você pode ter pico glicêmico ou baixa, né? Hipoglicemia, e isso daí não é o que é mais indicado. Então, realmente fazer com um profissional. Se você quiser, tem sim, os profissionais estão aí especializados para fazer isso, sobre a orientação de um profissional, você pode fazer sem problema, tá? Mas sozinho em casa, por favor, faça não, tá? Sozinho em casa não faça não. Se você está com infecções agudas, então, infecções agudas, não faça, né? Uma gota, né? Alguma infecção que tá ali viral, por favor, não faça, que não é o tempo, tá? É o tempo de realmente
sobretudo se estiver tomando antibiótico para isso e tudo, realmente é um tempo de fazer uma coisa, depois a gente faz outra coisa, né? Até porque vai eliminar muito do antibiótico e não é isso que você quer, né? Na limpeza do fígado. Fraqueza, quem tem problema de fraqueza. E eu acho que falei um pouquinho no começo do vídeo que eu ia falar um pouquinho sobre perda de apetite e fraqueza. Eu não vou avançar muito aqui porque vai sair um pouco do quadro, mas às vezes a pessoa que tá com fraqueza, ela já vem de muito tempo que ela não tá se alimentando muito bem. Então ela já tá com um problema, ou porque ela teve uma relação um pouco complicada, uma relação tóxica, e aí para se punir ela parou de se alimentar, ou porque ela foi abusada, maltratada. Então tem uma ligação muito grande com a fraqueza do corpo, que são essa fraqueza, ela é ligada nesses tipos de traumas ou consequências também desses traumas, tá bom? Então, realmente, quando tá com fraqueza no corpo, ou realmente fraqueza porque você não está se alimentando bem, ou está se recuperando de uma doença, ou de alguma coisa, realmente não faça, tá? Constipação e hemorroida, dá para fazer somente se for com orientação, realmente uma orientação de um profissional. Dá para fazer sim, tá? Mas tem que ter realmente o acompanhamento de um profissional. As hérnias também, não. Hipoglicemia, a gente já falou um pouco. Infecções genitais, sobretudo a cândida, né, a síndrome fúngica. Então, realmente não faça, porque você está com uma desbiose vaginal, então você está com uma superpopulação de bactérias ali naquela região, tá? Então, é muito mais importante você cuidar disso daí do que realmente ir fazer uma limpeza. Muito também do que é limpado no fígado, tá? Vai sair via urina. Via urina, né? Vai passar pelos rins e tudo isso. Então, se você tiver uma desbiose por ali, não é um negócio muito interessante. Cândida e a síndrome fúngica, que é a mesma coisa, então realmente não fazer, tá? Câncer, então a gente já falou. Câncer realmente não pode de jeito nenhum. Não tem um profissional que vá te fazer isso. Úlceras estomacais. Bom, úlceras estomacais, tem uma maneira de fazer sim, mas não quando você está com crise, uma crise aguda, não. Acompanhada por um bom profissional, dá para fazer também, tá bom? Então ficaram aí as contraindicações para você não fazer a limpeza do fígado se você tiver uma ou outra dessas contraindicações, tá bom?